Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de novembro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2486. Ele tem 6 páginas, 75 logias e 22 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 12 máximos. O tema é senso de racionalidade. A especialidade é autodiscernimentologia. Quem redigiu o verbete com muita classe aí é a nossa veterana professora Neida, que está ali com uma infraestrutura pessoal. Agora, definição. O senso de racionalidade é a faculdade, predisposição, propensão, tendência, pendor, inclinação, aptidão, habilidade ou condição intraconsciencial de a consciência intro- ou extrafísica encadear ações, ideias, juízos e ou pensamentos de maneira lógica e coerente. O hábito da linearidade nas autopensalizações, a racionalidade predominante no PEN. A sagacidade no revelar, juízo claro e seguro nas opiniões pessoais. O fato de o conhecimento especializado, a capacidade de reproduzir opiniões ou replicar informações não ser ainda capacidade de raciocínio. A atenção voltada para as minúcias, o fato de a aplicação do senso de racionalidade evitar surpreendências, a maximização da logicidade permitindo a obtenção de resultados coerentes, a racionalidade permitindo a ponderação e a revisão de conceitos decrépitos e ultrapassados, o elevado percentual do senso da racionalidade teática nas ações do dia a dia, as contestações intelectuais racionais. A capacidade, e eu chamo a atenção que tem mais de 20 linhas aí, a fatologia, eu li apenas umas 5. A capacidade natural para realizar a análise arrazoada dos fatos e parafatos do dia a dia, o desassombro cosmoético das vivências parapsíquicas, o grau de racionalidade aplicado ao autoparapsiquismo sadio, o senso de racionalidade aplicado na análise dos parafenômenos. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre a racionalidade, com 14 posturas ratificadoras do senso de racionalidade. Está dentro do criteriologia, com 2 listagens. Depois tem a irracionalidade, com 14 posturas evidenciadoras da ausência do senso de racionalidade. Depois tem a essenciologia, com 24 especialidades da conscienciologia, expressando o cerne do senso de racionalidade. Na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos avanço da razão, flexibilidade cognitiva, percentual de racionalidade, racionalidade completa e racionalidade paracientífica. Agora, a frase enfática. Coerência e racionalidade são traços inerentes à consciência pesquisadora mais lúcida, motivada em transpor neopatamar evolutivo, demonstrando a realidade do discernimento pessoal. Você faz uso do senso de racionalidade nas priorizações evolutivas? Em escala de 1 a 5, qual a aplicabilidade reflexiva da expressão tem lógica na cotidianidade? A filmografia específica tem uma fonte bibliográfica e a bibliografia tem 2 fontes. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Análise, razão, concentração, autocoerência, omniquestionamento. Criticidade, cientificidade, sagacidade, logicidade, razoabilidade. Imperturbabilidade, autodiscernimentologia, autopesquisologia, descrenciologia, holomaturologia. Raciocinologia, paracerebrologia, megafraternologia, mentalsomatologia e multiculturologia. Agora, eu chamo a atenção que hoje tem um verbete do dicionário que é anti-brasiliologia. O argumento é politicológico. Ele tem apenas uma página, são só 5 parágrafos para a pessoa entender bem o que nós estamos chamando de anti-brasiliologia. Agora, questionamento aqui. Recentemente tive um sobrinho que dessomou de forma traumática, tendo sido assassinado. Algum verbete ou tertúlia a respeito de pós-dessomática nesse caso? Qual aconselhamento técnico a fim de amparar o pai e a família que se despediram desse ente querido sem contato com seu corpo físico? Olha, o processo aí tem que examinar
os problemas de parapsiquismo e ver como é que a pessoa faz. Nós aqui temos curso para essas coisas e tudo mais. E na enciclopédia é só procurar o que é pós-dessomática que vai dar alguma ideia do assunto. A melhor coisa é pensar positivamente para a consciência e ver o que é que faz. Sou da área jurídica e trabalhei por longo período na área civil, com a qual me identifico mais. Porém, atualmente sou funcionária pública trabalhando na vara criminal de uma comarca relativamente grande, com previsão para 2013 trabalhar em outra vara criminal. Sinto-me muitas das vezes incomodada por trabalhar nessa vara. Gostaria de saber a sua valiosa opinião a respeito do assunto. Primeira coisa, eu acho que os advogados, eles esnobam o processo da criminologia. Então, é muito bom a vara criminal. O Brasil precisa disso. Nós estamos atravessando uma fase ainda de estabelecimento aí da melhoria da lei sobre os costumes negativos e ultrapassados que se usam no Brasil. Então, além do jeitinho brasileiro, tem muito processo de corrupção. De modo que é bom usar o processo criminal. A maior prova disso é você ver, por exemplo, lá, olhar o Brasil, gente, esse programa do Band News, que tem o Datena. Ele fala disso há 13 anos, e pouca gente escuta o que ele fala em matéria de criminalidade no Brasil. Vale a pena ver. Também peço-lhe que me ensine a realizar o autoencapsulamento, pois será instrumento valioso ao entrar e trabalhar no fórum, já que tenho conseguido manter os 20 EVs diários e tenho buscado com muita força evoluir através da conscienciologia. Não, o melhor nesse caso aí para você é a TENEPS. Olha bem o manual da TENEPS e vê o que é que você pode fazer a respeito. Isso aí é que pode te ajudar mais do ponto de vista prático, objetivo, mais sério. De modo que vale a pena, sim. Você tem possibilidade, faz força e vamos em frente. Os amparadores vão ajudar. Agora, a verbetógrafa professora Neida, na Fatologia, página 8, final da 8ª linha, poderia explicar melhor sobre os buracos negros da racionalidade? Então, esse item, os buracos negros da racionalidade, na verdade, está com erro de impressão, e significa os buracos negros da irracionalidade. É uma analogia com os buracos negros da astrofísica, né? Então, vejam bem, na hora que a gente está fazendo essa analogia, está dizendo que se a pessoa não tem racionalidade, o conceito de buracos negros está falando, né, que não passa nada, nada se salva, nem a própria luz. Então, veja bem, uma pessoa que não tem racionalidade, realmente está no buraco, como se diz, né? Na Parafatologia, página 8, segunda linha, de que forma desenvolver e otimizar o desassombro cosmoético das vivências parapsíquicas? Bom, neste caso, eu acho que é bem pessoal. Desenvolver o desassombro cosmoético dessas vivências parapsíquicas vai depender do nível que a pessoa quer bancar. Eu acho que vai depender das autopesquisas que ela realiza, do interesse que ela tem em chegar lá, mas uma coisa importante, que se ela quer realmente desenvolver o parapsiquismo, né, ela vai ter que bancar com coragem. Então, ela vai ter que trabalhar com o estado vibracional, vai ter que trabalhar com a sua sinalética, com assim, com desassim. Aqui, no caso, se ela morar em Foz, pode participar de dinâmicas parapsíquicas, né, que são boas técnicas para isso. O importante é a pessoa saber que do chão não passa, né? Então, se ela se considera uma consciência e sabe que ela não vai dessomar, não tem por que ela tem medo. E na tecnologia, página 8, primeira linha, como funciona a técnica dos 90 segundos? Essa técnica dos 90 segundos eu encontrei num livro que foi de uma cientista que curou o próprio cérebro. Ela conta, né, que ela teve um AVC, ela passou por um processo todo, né, que o lado esquerdo do cérebro dela ficou danificado, e nesse período todo ela acompanhou o que acontecia com ela. Ela não tem assim essa noção de conscienciologia, mas os relatos que ela faz são bem significativos em relação à consciência. Então, mais adiante, depois que ela conseguiu se curar, né, ela começou a perceber que havia momentos que ela percebia, né, que o pensamento dela interferia no estado emocional, no que acontecia no dia a dia. Então, o conceito de pensamento ficou bem claro nesse livro dela. E aí ela percebia assim, se via um pensamento que era bom, ela aproveitava aquele pensamento e depois ela podia fazer uma outra coisa. Se via um pensamento negativo, e se ela ficasse nele, ela já sabia que ela ia perder o resto do dia. Então, ela se permitia
ter aquele pensamento, ela viu que tinha um ciclo nesse pensamento de ficar 1 minuto e meio. Após esse 1 minuto e meio, se ela permitisse que ele ficasse, ela estava enrolada. Então, ela decidiu que 1 minuto e meio, ela, bom, já pensei nessa ideia, o que eu posso tirar disso? Não serve, se serve, ok, o que eu posso fazer? Não serve mais? Acabou, vou para outra. Então, isso seria uma questão de higiene consciencial, né? Achei bem interessante. Uma questão lógica também de racionalidade. A verbetógrafa, Fatologia, página 8, 9ª linha. A coerência na aplicação correta do cérebro na cotidianidade, em conformidade com o uso dos demais veículos componentes do holossoma. Essa coerência aí, gente, está falando aplicada na aplicação correta do cérebro, né? E dos demais veículos, que na verdade, veja bem, o cérebro faz parte do corpo, né? E os demais veículos fazem parte da consciência que a gente está falando. Então, um exemplo que eu pensei para isso foi a questão da consciência que ela faz atividade física, ela cuida do corpo, né, do soma, o que é bastante louvável, mas é importante também que ela cuide também do mental soma, que ela faça exercícios, né, que ela cuide, que ela priorize também o mental soma. Ela vai priorizar, se ela priorizar o mental soma, vai estar cuidando dos demais veículos, vai cuidar do psicossoma e também do energossoma. Para a fatologia, página 8, última linha, a racionalidade galáctica da consciência livre. Bom, gente, esse item aqui eu não sei, eu não tenho, assim como, eu não tenho uma vivência disso aí, né? Mas, vejam bem, eu penso que o top, né, Rosa sabe. é a consciência livre. Quem? O top da escala evolutiva, né, é a consciência livre. Agora, imagine uma consciência livre que ela tem que lidar com uma galáxia toda, um continente. Eu acho que é o máximo da racionalidade. Em Parafatologia, página 8, 6ª linha, gostaria que abordasse a racionalidade paracerebral interatuante nas relações com amparo de função. Essa racionalidade paracerebral interatuante com o amparo de função, a gente pode falar, no caso, do tenepsista, né, que vai ser uma relação de paracérebro a paracérebro, e pode também pensar naquela questão da atuação do amparo de função. Então, uma pessoa que tem um pouco mais de sensibilidade, se predispõe para isso, ela vai perceber a atuação do amparo, né, e ela vai conseguir atuar com mais racionalidade. É uma racionalidade mais lúcida que vai permitir uma ampliação dessa racionalidade. Em Crescendologia, página 9, final da 3ª linha, poderia abordar o crescendo paixão, que é a irracionalidade, e a afetividade sadia, que é a maturidade? O crescendo paixão e racionalidade e a afetividade sadia, é isso, né? Bom, esse aqui eu acho que é bem comum a gente encontrar na socinha, gente, a questão da paixão. Por exemplo, dois jovens que se apaixonam, né? A questão do amo o outro até a morte. Aquela coisa bem exagerada, isso é passional, não é racional, né? Então, a gente diria que isso é uma questão irracional. Agora, na hora que a pessoa tem uma afetividade sadia por outra pessoa, que ela consegue ser mais equilibrada, mais madura, ela está chegando numa questão de maturidade, uma questão mais racional. Essa questão da paixão a gente encontra todo dia na mídia, né? É só ligar a televisão lá na novela X, vocês encontram vários exemplos disso aí. Agora, a questão da afetividade sadia, vocês não encontram com muita facilidade. Mas é a grande minoria, né, da população que vai entender isso aí. O que o professor acha da opinião espírita de que grande parte dos médiuns de efeito físico são grandes devedores do passado, devendo usar esse atributo para limpar a própria ficha evolutiva? Até aí morreu a família do Neto. Todo mundo está nessa, não é só esse mérito. Essa condição é conquistada por mérito ou é recebida como ferramenta de limpeza kármica? Não, existem as pessoas que são sensitivas com assédio, que é a maioria, e tem aquelas outras que são sensitivos com assistência, que já tem autolucidez sobre o que estão fazendo. Então, há duas diferenças. Uma é de provação, como eles dizem, os espíritas, e a outra já é de missão, como dizem os espíritas. Os espíritas acham que isso aí é o missionato e também é expiação. Então, depende de cada um, do jeito que é que pensa. Agora, ó, todos nós estamos nessa. E outra coisa, todo mundo está aqui para evoluir. Então, isso é lógico, é para melhorar a ficha evolutiva da pessoa, todo mundo. Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, eu queria dizer para vocês aí, para vocês me ajudarem, para falar com o povo todo aqui que trabalha conosco, inclusive na Cognos,
para não usar veneno, para matar grama e outras coisas mais aí. Isso aí está demais. Precisa parar com isso. Tem que arranjar outros recursos, mas não envenenar os lugares, porque não é só ela que passa aperto com isso. Sou eu e mais um monte de gente vieram já me pedir para falar. E ainda vieram para mim e falaram assim, ó, você tem alergia igual a gente, seria bom, vamos defender isso aí. Agora, está demais, precisa dar um jeito de acabar com esses venenos que eles estão usando por aí. Eu sou contra veneno lá em casa, eles não limpam lá em casa com muito detergente, nada disso. Porque senão eu fico espirrando o dia inteiro, vai me dar alergia, tudo isso. Posso contribuir só um pouquinho, professor? Então, a gente vê que às vezes o funcionário tende a não fazer a catação do mato que está sempre sementeando ou que vai sementear. Ele deixa da semente e depois aquilo infesta a área e aí ele justifica o uso do veneno. Esse cara leu muito menos do que todos nós juntos, com todo respeito. De qualquer maneira, eu sou e ele não veneno. pode estar jogando veneno por aí. Eu e a gente contra. não Vamos pode estar aí, eu vou pedir para bancando você esse fazer tipo de ato faz irracional. uma campanha aí junto com a turma Uma loucura. toda. Faz uma campanha junto loucura a com pessoa Marlene, permitir isso. Roberto ali, ó. Vamos combater esse negócio de veneno na terra. Quem coordena os campos e também as residências... Já basta esses negócios que eles colocam, esses detergentes e matadores aí, veneno, peçonha, de todo jeito, nessa questão do feijão soja. Aqui dentro da cidade, isso já é demais. Agora, nós não podemos fazer isso aqui, não. Por favor, vamos combater isso. Ô, Roberto, me ajuda nessa. Tá? Os condomínios tendem a fazer isso por total ignorância, mas não é aceitável para nós ser contaminado dessa forma. Mexeu com peçonha, veneno, são ignorantes. Agora, ó, gente, falar em ignorante, está aqui um negócio para vocês verem, que é o RPJ, a reforma política já. Isso é de Brasília, que saiu. De um lado é o RPJ, do outro lado também. São dois lados. É um negócio sério aqui de um álbum. Inclusive tem muita foto do povo todo. Mas o resumo da coisa é o seguinte: chega de corrupção. Indignação sem atitude tem um nome: covardia. Se você acredita nesse ideal, participe e colabore. Desordem no Congresso. Está aqui a bandeira do Brasil, em vez de ordem do progresso, está desordem no Congresso. Reforma política já. O Brasil precisa que você vista esta camisa. A recente história do Brasil. Chega de corrupção. E por aí vai. Agora, gente, o que tem nisso não está no gibi. Se alguém quiser dar uma olhada dela, vale a pena. Está sendo distribuído por aí afora. Vale a pena. Agora, ó, eu queria dizer para vocês que me convidaram para participar de uma revista que vai ser publicada aqui, que chama Futuro Oeste. Como será Foz do Iguaçu na visão de 60 potenciais formadores de opinião. Eles acham que eu sou formador de opinião. Eu já falei com a Mabel para ela participar, ou alguém aí, ou César Cordioli, mas ela acha que sou eu. Então, eu vou redigir um artigo e nós vamos mandar para lá. Eu quero dizer para vocês, se alguém quiser dar qualquer palpite sobre isso, como eu vou falar da Cognops e Foz do Iguaçu e a Trifron, vocês podem me falar que eu vou ver se eu acrescento ou não nesse artigo que eu vou escrever. Agora, vocês têm uma ideia, são 60 pessoas. O governador do estado, o atual prefeito, o outro prefeito que foi agora eleito, tem também aqui a Nara, vai entrar do nosso povo, que eu vi aqui é só a Nara. Mas tem o Reni, tem o Jorge Samek, tem o Piola, tem o Fuad, tem o Gatti, tem o Eljo, que é lá da, vocês sabem, e tem também o governador. Está tudo no meio, são 60 pessoas. De modo que eu vou escrever a minha parte, falando aí do meu jeito, é capaz de eles achar que eu sou visionário, como sempre, mas eu vou falar que eu estou aqui há 17 anos, que estou fazendo essas coisas todas. Se é para falar, eu vou falar no nome de nós todos aí, nessa situação. De modo que, se alguém tiver qualquer ideia sobre o assunto, pode falar que eu posso acrescentar. Pelo cálculo que eu fiz, o tanto que eles querem, que o total lá é o seguinte: eles mandaram Garamond 14, mais ou menos 600 palavras. São 3.000 caracteres sem espaço, 3.500 caracteres com espaço, não é isso? Não, aqui tem, pois é, o tamanho. Dá mais ou menos aqui, pelo meu cálculo, dá mais ou menos 8 parágrafos da situação aí, numa página. Agora, nós vamos mandar tudo do jeito que eles estão falando aí, entende? Se vocês tiverem alguma ideia, vocês me falam, que eu vou colocar tudo aquilo que eu penso
nesse processo todo, desde que nós instalamos aqui e fizemos. Porque Foz do Iguaçu, esse bairro é o maior bairro da Trifon. E também o número de condomínio que tem aqui, o maior condomínio que tem aqui é o nosso. De modo que eu preciso falar essas coisas também para eles. E vamos colocar no meio disso aí. A revista vai ter 128 páginas, para vocês terem uma ideia. Agora, a revista é Futuro Est, quer dizer, futuro isso. Estão usando a minha técnica de latim. Futuro Est. Quer dizer, futuro é o futuro. Hein? Eu sei, oeste, futuro oeste. Mas é este, é futuro este, futuro é. É isso aí que é a revista. De modo que vão ver aí o que é que nós fazemos com isso. Agora, lembre-se bem, eu tenho que entregar isso logo. Já vou fazer isso essa semana e nós vamos ver como é que fica isso aí. Eu ainda quero conversar com o César Codioli, alguns dos nossos amigos, o Felipe, também Mansur, só para dar opinião para eles, que eu quero falar em nome de todo mundo. Agora, vou falar no Conselho dos 500, está entendendo? Vou falar na Cognópolis. O que é? Pois é, depois você me dá a pontuação atualizada, quantas pessoas vieram para cá, eu vou falar tudo. Afinal de contas, nós temos autoridade moral e, vamos dizer, populacional para falar. Entende? Agora, faz favor, eu entrego a professora Neida para você. Neida, na página 8, Fatologia, a sexta linha de baixo para cima, a capacidade eficaz de achar o meio termo entre situações e distinguir a ação correta. A capacidade eficaz de achar o meio termo entre situações, distinguir a ação correta, de acordo com a lógica, né? Isso aí, o que a gente pode pensar, Lindo? Na hora que a pessoa está com uma situação, qualquer situação que seja, né? Ela sempre tem que ponderar o que serve, o que não serve, se aquela situação que ela está se encontrando, qual é o melhor caminho, qual é a melhor solução, né? Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que ponderar usando lógica e usando discernimento, né? Então, isso vai depender da capacidade de cada um, mas ela pode usar técnicas para isso. Por exemplo, usar a técnica de reflexão das 5 horas, né? Para chegar numa solução mais adequada. Correto. E na parafatologia, a quarta linha de cima para baixo, depois segue o autojuízo crítico aplicado no aperfeiçoamento das habilidades assistenciais multidimensionais. Então, o autojuízo crítico aplicado no aperfeiçoamento das habilidades assistenciais e multidimensionais. Isso aqui, por exemplo, tem a ver com parapercepciologia, já que está falando aqui em assistência e multidimensionalidade, né? Se a pessoa está numa dinâmica e ela percebe alguma coisa, ela fala assim, olha, eu vi o amparador, ou fala para outra pessoa, olha, eu vi o teu amparador, eu vi uma consciência contigo, tem alguma coisa assim. Então, acho que a pessoa tem que ter discernimento, tem que ter uma certa acuidade, fazer uma análise bem apurada dos fatos, né? Não se precipitar para poder falar o que ela percebeu. Tá? Então, essa coisa é bem séria, né? A questão do autojuízo crítico. Ou então, aquela pessoa que ela tem uma intuição, ela fala assim, não, meu amparador falou que é para eu fazer tal coisa. Sim. Mas ela nem pensou se aquilo foi um amparador, se foi o guia cego, o que foi. Então, é importante sempre a pessoa ter racionalidade, abrir aquilo que ela viu, né? Diluir em pedacinhos, né? Detalhes, e analisar com coerência, para depois ela ter um posicionamento a respeito. Tá ok, obrigado. Hein? Pode falar. Aqui na página 10, na argumentologia, lá embaixo na racionalidade, você coloca o item 1, que é anti-asnice, e o item 14, que é anti-tolice. Uhum. Você pode fazer um contexto? Tem diferença? Eu não consegui enxergar muito a diferença dos dois. É que, na verdade, assim, quando a gente fala em anti-asnice, a ideia que dá é que passa que a gente está falando de asno, né? Burrice. Na verdade, é isso que vem de asneira, de abobrinhas, né? Falar bobagem. O asno eu associo a burrice, seria isso? Mas acontece que a palavra asnice, ela não vem de asno, ela vem de asneira, de bobagem. Asneira. Pois é, e a asneira vem de onde? Tá? De abobrinhas. É a mesma coisa que falar bobagem. Uhum. Tá? Não significa assim, eu acho que é um preconceito que a gente fala que o asno é um bicho que não é inteligente. Na verdade, não é. Não é? Não, ele é um animal até bem, tá? Condição de animal, ele é até bem inteligente. Uhum. Tá? Só que a asneira é aquela questão da pessoa falar bobagem, falar abobrinha sem refletir. Ela fala o que vem na boca, o que surgiu na hora, ela não reflete, ela acha que tem razão, é dona da verdade.
Tá? Então, a questão que eu coloquei o contraponto, a questão do esclarecimento arguto, né? A pessoa que já realiza um esclarecimento com mais inteligência, ela está fora dessa condição da asneira, né? E a questão da antitolice tem relação com a asneira também. É aquela questão que a pessoa, às vezes, tem ações tolas, né? Ações bobas. E na hora que a pessoa já trabalha com a razoabilidade, com a razão, com o discernimento, ela está saindo dessa condição. E vejo que lá em cima, quando eu falo de racionalidade, estou dizendo assim, ó, a convicção lógica, o indiscutível pingo no i, né? A pessoa está clareando, está se posicionando aquilo a respeito do que ela está falando. Tá certo. Obrigada, Neida. Neida, aqui na página 8, na fatologia, na terceira linha, você poderia falar um pouquinho mais sobre o fato da lógica variar de acordo com o contexto cultural e mais esse trecho daí? Tá bom. Na verdade, eu coloquei esse item aí, foi para chamar bastante atenção, porque parece meio bobo, né? Ou meio ilógico. Diz assim, ó, o fato de a lógica variar de acordo com o contexto cultural e a racionalidade proceder da razão. O que eu estou querendo chamar a atenção disso aí, Cátia? É que, às vezes, a palavra lógica é usada em vários sentidos. Por exemplo, assim, ó, tu fala alguma coisa para mim, eu digo assim, é lógico. Quer dizer, eu concordei com o que tu falou. Aí tu vai dizer assim, na minha cidade se fazia tal coisa. Era lógico naquela cidade se fizesse tal coisa, por quê? Porque o consenso da época, ou da região, ou do local era esse. Então, está sendo aplicado no sentido de senso comum. Então, por exemplo, assim, até do filme que eu estou falando aqui no final, que é da questão da pena de morte, né? Tem alguns países que, para eles, é lógico. A pessoa cometeu um crime, ela vai ser presa, vai ir para a cadeira elétrica. Para eles é lógico. Quer dizer, não entra a razão ainda, né? Não entra a racionalidade. O povo ainda não refletiu que aquilo ali é um ato anticosmoético, que não tem noção de multidimensionalidade, na verdade. Tá? Então, está muito aquém ainda de chegar na condição da racionalidade. Agora entendi. Obrigada. Neida, na tecnologia, você coloca a técnica da autorreflexão de 5 horas, né? Ou da 5 horas de autorreflexão. Eu queria que você, eu sei que você já fez, queria saber se, assim, de você, se pudesse falar como é que isso refletiu na racionalidade. Então, gente, essa técnica da reflexão, da autorreflexão de 5 horas, eu lembro que eu tinha comprado alguns créditos no laboratório, foi há pouco tempo isso aí, e nós não tínhamos nem nos combinado, né? Nem sabia que você ia fazer também. E aí, na hora que eu ia fazer, num domingo, eu cheguei lá, mas eu vou ficar 5 horas aqui? Não, mas acho que hoje eu não vou ficar. Digamos assim, medrei. Aí, na segunda-feira, a gente conversando, a Rosa assim, olha, eu fiz uma técnica de 5 horas, foi muito bom, foi muito máximo. Aí eu fiquei na minha, refleti, digo, Neida, vai ter que fazer, vai encarar essa, né? Aí eu fiz marquei 3 horários do laboratório de auto-organização, porque era o que estava disponível naquele momento, né? Serviria qualquer laboratório. Então, o meu objetivo era refletir a respeito da racionalidade, inclusive, para ver o quanto que eu ainda tenho de apriorismo ou de irracionalidade. Porque enquanto a gente está na condição de pré-serenão, nós não temos ainda o domínio da racionalidade plena em todas as circunstâncias, né? Às vezes somos racional em alguns contextos, às vezes não. E na hora que eu fui fazer essa técnica, gente, foi muito bom, foi muito gratificante. Eu saí de lá em euforia. Depois eu comentei com ela, né? Olha, Rosa, também fiz a técnica, né? Aí comentei que eu tinha dito para ela assim, olha, foi pelo teu exemplo que eu criei coragem para me encarar, né? Mas foi muito positivo. Mas, assim, então, acho que para quem tem interesse em pensar, porque eu penso assim, gente, ó, a reflexão é a base da razão. A pessoa vai começar a entender melhor a lógica do que ela pensa, dos seus pensamentos, na hora que ela começa a refletir. Então, isso ajuda muito. Ajuda para que ela saiba como é que ela pensa, como é que ela funciona, né? Eu achei o máximo. Recomendo para todos. Não, era isso que eu queria saber. O proveito você percebeu como é o procedimento, como é que você raciocina. E aí você consegue intervir no raciocínio a partir de então, é isso? Exatamente. Aí tu consegue ver o que tu tem que mudar a partir de então também, né? Entendi. Tem um outro crescendo aqui, ó, na crescendologia, no final da primeira linha. O crescendo racionalidade primária, racionalidade avançada. Você pode
ampliar isso para a gente? Esse crescendo, gente, o que eu pensei, por exemplo, de crescendo de racionalidade primária e racionalidade avançada? Nós podíamos colocar várias coisas, mas me ocorreu o seguinte, né? No nosso contexto, por exemplo, na hora que a gente saiu da baratrosfera para ir para o curso intermissivo, isso aqui foi uma racionalidade primária. A gente saiu dali de uma condição ruim para ficar mais lúcido, aprender uma parte teórica, né? E a gente veio aqui para o intrafísico para aprender a parte prática. E manter essa lucidez para voltar, que aí eu contar o crescendo da racionalidade avançada, né? Voltar depois para a baratosfera para fazer a condição do resgate. Então, eu vejo que essa racionalidade primária, a primeira que a gente recebeu, saiu, estava lá, obnubilado, foi resgatado, foi para um curso intermissivo, aprendeu a ficar um pouco mais homeostático, né? Veio aqui para o intrafísico, colocar na prática isso aí, e vai aprender mais, vai realmente trabalhar mais essa condição. Quando retornar e passar pela segunda intermissão, pela segunda dessoma, desculpa, aí a pessoa vai ficar mais lúcida e vai conseguir fazer resgate. Então, esse seria o crescendo da racionalidade avançada. Obrigada, Neida. Neida, na argumentologia, na lista das irracionalidades, número 8, você colocou a priorismo, a presunção. Qual é a lista, por favor? Número 8, é na página 11. A 11, tá. Tá? Tá. Você pode ampliar para a gente essa questão da presunção associada ao apriorismo? Posso. Essa questão aqui, eu tenho até um cosmograma que eu achei na internet, que é o seguinte, ó, que fala que nem tudo que é lógico é verdadeiro. Então, isso aqui é um artigo do Flávio Gicovati, que ele é um psicólogo, né? E aí ele está contando uma situação que ele vivenciou assim, ó. O pai dele era médico, é uma pessoa bem conceituada, né? Pessoa que entendia de muitas coisas. Ele tinha uma admiração muito grande pelo pai dele, inclusive. E aí, nessa época, ele era jovem, tinha uns 17 anos, eu acho. 17 anos, acho que foi por aí. Aí ele foi passar, 18 anos. Ele foi passar umas férias, um outro local, e aí lá ele presenciou o fenômeno da telepatia, que para ele, no meio que ele foi criado, aquilo era uma coisa que não cabia. Tá? Aí ele ficou um pouco impactado com aquilo, mas ele viu que realmente aquilo existia. Ele presenciou o fenômeno, ele admitiu o fenômeno, né? Aí ele chegou em casa e comentou com o pai dele: olha, a telepatia existe. E o pai dele: bobagem, isso não existe. Por quê? Porque aquilo não cabia nos conceitos que ele tinha, né? Enquanto médico, enquanto eletronáutico, né? Aquilo não existe, mas eu vi. Não, mas não adianta, isso não existe. Aí ele percebeu o seguinte, que quando não se encaixa, o conhecimento não se encaixa naquele mundinho da pessoa, naquilo que ela conhece, nessa questão, isso se torna um apriorismo. A pessoa só consegue entender as coisas que ela compreende até aquele momento. Saiu daquele grupo, ela não entende mais. Então, essa é a questão que eu falei da presunção, né? Então, é a presunção, a pessoa acha que ela sabe tudo, né? Ela é o dono da verdade, porque ela sabe tudo e não pode caber mais nada. Não tem nada além daquilo que ela conhece. Nada além daquilo. Tá, obrigada. Neida, aproveitando isso que você está falando, e justamente pensando nisso, como é que a gente interage e passa o que a gente sabe da melhor forma? O que você acha? Você acha que talvez o primeiro ponto fosse a gente estabelecer um vínculo mais profundo com as pessoas para conseguir, a partir daí, então, trazer ideias diferenciadas daquele mundinho ou daquele micro-universo da pessoa? Isso tudo é relativo, né? Porque vai depender de como é que tu vai poder abordar a pessoa. Sim. Às vezes, hoje de manhã a professora estava falando disso, né? As pessoas que ainda não têm o senso de racionalidade, que as pessoas não têm o senso de razão, nem que tu deu com o livro na cabeça da pessoa não resolve, né? Sim. Tu não pode obrigar a pessoa também a estudar. Tu pode sugerir, mas eu acho que uma coisa primeira tem que passar pelo exemplarismo, pelo autoexemplo. Então, até eu já falei isso num outro verbete, né? Eu acho que a pessoa tem que primeiro colocar o seu exemplo. Okay. Olha, isso aqui era assim, e eu comecei a usar algumas técnicas e melhorei. Para mim foi bom. E a pessoa veio olhar, mas olha, a Fabiana realmente ela melhorou. O que tem nisso? Hoje de manhã nós ouvimos depoimento também de uma menina que estava aqui presente, uma senhora, e ela falou que ela era um pouco antagônica antes da Conscienciologia, que ela deve estar presente aí, me permite usar como exemplo? Posso falar o que você estava falando de manhã? Você. Tá? Não, eu vou dar um exemplo dela. Posso usar o seu exemplo? Tá.
Então, ela estava falando o seguinte, né, que ela era antagônica, ela ouvia falar da Conscienciologia, ouvia falar do professor Valdo, e ela não queria entender. Tá? Mais adiante, chegou uma hora que ela caiu a ficha. Então, quer dizer, mesmo que ela tivesse vindo aqui antes, e que nós tivéssemos falado tudo que fosse possível sobre Conscienciologia, ela não entenderia. Mas agora, mais madura, entendendo um pouco mais, estando mais lúcida, é possível que ela compreenda. Então, a abordagem não depende somente do emissor, mas também do receptor. Tá. Mas é uma boa ideia essa do exemplo. Acho que é um link positivo para a gente estabelecer por aí. Obrigada. Neida. Neida, o primeiro polinômio, na página 9, polinômio autolucidez, racionalidade, lógica, coerência, teática. Pode ampliar mais essa ideia? Primeiro polinômio, né? Autolucidez, racionalidade, lógica, coerência, teática. Então, acho que tem a ver até com isso que a gente estava falando agora, né? Na hora que a pessoa adquire uma certa lucidez, no caso da moça que eu estava colocando ali, ó, adquire uma certa lucidez, ela vai começar a pensar com mais clareza se aquilo faz sentido para ela, se não faz, se tem lógica, se não tem. Ela começa a pensar, opa, mas isso aqui tem lógica. Não, isso aqui eu concordo. Mas se eu não concordo, por que eu não concordo? Então, vai começar a pensar melhor. E, a partir daí, ela vai ver se tem coerência, né? Tendo coerência, pelo menos para mim, no meu caso, o que me fez chegar na Conscienciologia foi ver a coerência, a logicidade das ideias. Tá? E, a partir daí, ela vai começar a querer praticar essas ideias, né, de uma forma mais teática. Não sei se é isso que tu queria saber. É isso, obrigada. Pode falar. Alô? Aqui na coloquiologia, eu não conhecia essa expressão aqui, em levantar a lebre, sagacidade em levantar a lebre. Mas antes disso, aqui, citaciologia, a expressão, a experiência sem raciocínio é inútil, mas o raciocínio sem experiência é vazio. Tem uma aqui do Confúcio, que veio aqui agora, que eu gosto muito. Estudo sem pensamento é tempo perdido. E pensamento sem estudo é perigoso. Futuro leste. Gosto muito dessa. Aí você poderia, então, explicar mais um pouquinho, falar sobre levantar a lebre, que eu não conheço essa expressão? Tá, eu só vou comentar a citaciologia primeiro, porque é só para saber o seguinte, o que eu pensei na hora que por que eu usei essa citaciologia, tá? Porque na hora que a gente tem uma experiência sem raciocínio, por exemplo, assim, a pessoa tem uma vivência de um parafato e a pessoa não liga, a pessoa não pensa, não para refletir se aquilo é verdadeiro, se não é, por que não é, por que aconteceu aquela situação com ela. Então, ela teve uma vivência, mas ela não ligou para aquilo ali. Então, foi uma experiência sem raciocínio que não teve muito resultado para ela. Agora, o raciocínio sem experiência é vazio. Por exemplo, a pessoa fica falando, não, eu sou o bambambam, não, eu fico replicando a ideia do que os outros disseram, por exemplo, mas eu não tenho teática. Então, só ficar falando, inferindo, mas sem experimentar também, não vale a pena. A pergunta que tu me fez sobre a sagacidade de levantar a lebre. Essa expressão significa, não sei se todo mundo conhece o que é lebre, ele é um animalzinho corredor, não sei de que família que ele é, gente, não sei dizer agora, mas ele é um bichinho que ele é rapidinho, ele é rápido, né? E parecido com coelho, exatamente, tem razão, parecido com o coelho. Mas a expressão significa levantar a lebre, é aquela pessoa que levanta a questão. Então, por exemplo, assim, uma pessoa descobriu alguma coisa que ela não tinha pensado ainda. Opa! Então, ela levantou um tópico, parou para refletir sobre aquilo ali. Levantou a lebre. Ela não tinha pensado ainda, mas aquilo ali ficou aflorado, chamou a atenção dela. Tá? E ela vai ter que pensar. É nesse sentido que eu estou usando essa expressão. Alô? Professor, eu vendo aqui o seu dicionário de argumento da Conscienciologia, eu lembrei de um livro ditado ao Chico, pelo Humberto de Campos, que é Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo.
É? Então, você poderia comentar? Tá? Patriotismo. Patriotismo é que tem feito guerra por aí fora. Tem várias coisas nesses arroubos. A pessoa que fica muito impulsionada pelo patriotismo. Isso é bobagem. Eu sempre achei isso bobo. O Brasil não tem muita diferença dos outros em nada. Pelo contrário, aqui está numa corrupção danada. É igual a todo mundo. Pátria do Evangelho, coração do mundo. Exatamente o que eu estou perguntando. Conversa fiada. A relação, porque aqui no dicionário aqui, é tudo estranho, não é? É um paradoxo em relação a esse livro. Não, mas é paradoxo, eu sou paradoxal perante o Espiritismo, é cheio de besteira. O que é que tem que eles falam? Que Marte era habitado, que não sei o que nesses livros. Tem livro do Chico falando nisso, tem livro do Ramatiz falando nisso, tem um livro do monte de gente falando nisso, tudo besteira. Lá não tem habitação nenhuma de gente, do jeito que eles estão falando. Está cheio de bobagem o Espiritismo, a psicografia também. Vai com calma. Então é conscienciologia neles, né? Agora aqui você examina bem o que eu estou falando. O que é? Você vai ver que é tudo baseado em fatos. Esses aqui são fatos recentes. É a situação que está no Brasil hoje. Eu preciso de falar nessas coisas, o que nós vamos fazer? Exato. Obrigado, professor. Neida, na binomiologia, você tem o binômio indução-dedução. Você, no parapsiquismo, assim, porque o fenômeno em si não é tão importante. O importante é você reconhecer e tirar conclusões do conteúdo, identificar mais o conteúdo. Qual desses raciocínios você utiliza mais? Indução, dedução ou as duas coisas? Como é que você vê isso? É que, na verdade, essa indução e dedução fazem parte do raciocínio lógico, né? Por exemplo, a indução, ela parte de uma coisa pequena, de uma coisa particular, para chegar no geral. E a dedução, ela parte do geral para chegar no particular. Por exemplo, me perguntou em relação ao parapsiquismo, né? Um exemplo bem prático que eu vejo disso aí, gente, é a questão das sinaléticas. A gente começa a observar as sinaléticas, a gente tem uma vez um sinal e a gente correlaciona com alguma coisa. A gente anota, né? Tive uma coceirinha na orelha direita. Tem a ver com o quê? Aí passa um tempo, aquilo se repete. A gente anota de novo e correlaciona com alguma coisa. Se aquele fato se repetir várias vezes, e muitas vezes, né? E a gente tiver certeza que aquilo significa algo, a gente vai dizer, toda vez que eu tiver uma coceirinha na orelha do lado direito, vai significar tal coisa. Então, a gente vai poder fazer uma afirmação a partir de uma observação. Essa é a prática do método científico, né? Agora, a dedução é que parte do geral para o particular. Eu já vejo assim que, no nosso caso, no meu caso, pelo menos, né? Que não tenho assim tanta parapsiquismo desenvolvido, acho difícil partir do geral para o particular. Mas não quer dizer que não se possa ser usado. Vai depender da capacidade, acho que da consciência de cada um. Tá? Que ela vai partir do maior para o menor. Eu posso dar um exemplo assim, gente, ó. E tem um bem conhecido, né, que é do Aristóteles, que fala assim, ó, todo homem é mortal. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Eu diria assim, ó, toda consciência é imortal. Eu sou uma consciência, logo eu sou imortal. Entenderam? Eu parti de um raciocínio maior para chegar num menor. Mas, eu acho que para a gente aplicar na conscienciologia, não me ocorre agora nenhum exemplo que a gente possa ser mais prático. Mas eu acho que eu concordo com você também, porque do ponto de vista da ciência experimental, eu acho que a indução é o mais apropriado, porque a dedução é mais do ponto de vista teórico, assim. Mas eu quero salientar também o seguinte, gente, qualquer um dos dois métodos... Você conjuga os dois, né, na verdade. Qualquer um dos dois métodos, a gente tem que ter muito cuidado para não chegar num raciocínio falso, num pseudo-raciocínio, tá? Então, a gente não pode misturar alhos com bugalhos, né? E achar que tudo é a mesma coisa. Tanto é que a gente está falando aqui na coloquiologia, tem vários itens, né, que falam assim, ó, comparar os prós e os contras, a ação de pôr tudo na balança, de saber decolar só para o vento, né? A pessoa tem que saber realmente o que está fazendo. Então, ela não pode inferir, acontecer uma coisa duas vezes, a pessoa já tirar uma conclusão precipitada, tá?
Então, é bem importante que a pessoa tenha um senso pesquisístico nisso aí, apurado e lógico, né? Agora, Neida, na antagonismologia, eu acho que é uma extensão dessa pergunta. No último antagonismo, que você fala assim, ó, senso de racionalidade rudimentar e senso de racionalidade avançada. Você podia ampliar para a gente isso aqui? Tá, esse senso de racionalidade rudimentar, tem até um verbete do DAC, que o professor Valdo fala, não sei se eu acho aqui, que é pseudo-racionologia. Então, está falando o seguinte, a questão da consciência eletronáutica, que ela é uma consciência que tem racionalidade, né, aparentemente tem racionalidade, mas ela não usa essa racionalidade. Não achei agora aqui. Não. Mas assim, gente, o nome do verbete do IAC é pseudo-racionologia. Tá? Está falando da questão da pseudo-racionalidade. Então, a pessoa, a consciência eletronáutica, ela tem um argumento ótimo, né? E, aparentemente, ele é lógico, mas é lógico para ela. Aquela explicação que eu dei para a Kátia naquela hora. No contexto que ela está usando, é lógico. Só que ela não entende de multidimensionalidade. Então, o mundinho dela é mais limitado. Então, a razão dela é limitada. Então, o exemplo que eu tenho aqui. Não é esse aqui. Do DAC. O que eu estou falando é o seguinte, ó. No caso da consciência eletronáutica, ela não trabalha com autopesquisa. E a questão do conscienciólogo, do intermissivista, já usa a autopesquisa. Por exemplo, eu diria que o exemplo da consciência eletronáutica é um exemplo de racionalidade rudimentar, ao meu ver, porque é uma pseudo-racionalidade. E a consciência de uma consciência, por exemplo, desperta, ela já contribui com a heteropesquisa dos outros. Além de ela já ter feito a sua, já chegou naquele nível, né, dos 50% serenão, ela contribui com a heteropesquisa dos outros. Então, já é uma racionalidade mais avançada. Tá? Neida, página 9, efeitologia. Você pode falar do último efeito? O bom senso na condição de efeito do senso da racionalidade. A condição do bom senso, né? Isso. Então, na hora que a gente consegue já ser um pouco mais racional, mais equilibrada, pensar com mais lógica, né? A pessoa já começa a ter a condição do bom senso, do equilíbrio. Por exemplo, aqui nessa listagem, Eliane, aqui da página 11, o que está o bom senso aqui? Bom, mas de qualquer maneira você tem assim, na criteriologia você tem duas listagens, uma da racionalidade e a outra da irracionalidade. Num desses itens, ele está falando da questão do bom senso. Se eu consigo achar aqui. De alguma Por forma... exemplo, aqui, ó, vou pegar qualquer um, tá bom? Sim. A questão aqui do item 13, né? A questão do tradicionalismo, a questão do conservadorismo que a pessoa mantém. Sim. Quando a pessoa ainda não tem esse senso de racionalidade, ela acha que isso está tudo certo, está ótimo. E ela mantém aquela tradição. Na hora que ela começa a pensar com mais racionalidade, ela vai sair dessa condição, desse regressismo convencional. Então, ela não admite mais isso, ela já sabe que aquilo não serve mais para ela. Tá certo, Neide. De alguma forma, todos esses itens, os 14 itens da irracionalidade, também estão, falta bom senso, né? Todos está implícito aqui a ausência de bom senso. Para todos eles, tem razão, Eliane. Para todos os itens de irracionalidade, para nenhum deles tem bom senso. Concordo contigo. E o chucrismo, esse 14? Esse chucrismo é a questão da bronquice, da instabilidade, né? A pessoa que não tem muita educação. Então, a pessoa que não tem aquela questão de pensar no outro, ela só pensa no próprio umbigão, né? A maioria das pessoas que está no item B tem essa condição, né? Mas esse aqui é mais específico, né? A consciência chucra, né? A questão assim que ela é deseducada, ela fura a fila, passa na frente do outro, ela pensa nela primeiro, depois o outro, primeiro os meus, depois os dos outros, tipo assim. Quando ela começa a raciocinar, ela vai ver que o comportamento dela não está muito adequado. Aí ela começa a melhorar. Aí entra a questão da racionalidade. Ela começa a se tornar gente, né? Tem até um crescendo, que eu acho que eu falo aqui. Deixa eu ver se é um crescendo, um antagonismo. Que a consciência sai da condição da subhumanidade para a racionalidade. Certo. Muito bom, obrigada, Neida. Gente, eu queria chamar a atenção de vocês
para a gente dar umas palmadas aqui, para uma pessoa que desde o século passado tem nos ajudado muito. Ela veio da Europa hoje, desde o século passado, que é a Angélica, com a irmã dela, gêmea, que está aqui, ó. Você nos ajuda desde o século passado, você não pode falar nada, é verdade? Mas é. Não, só para retomar aqui essa questão que ele me chamou a atenção agora, eu lembrei do DAC de ontem, que foi antibaboseirologia, não sei se vocês lembram, gente. Que o professor Valdo falou a questão assim, ó, a neurociência e a conscienciologia, ao pesquisar racionalmente pelos próprios conscienciólogos, homens ou mulheres, sem misticismo nem crendices, os fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos, respeita as decisões e direitos naturais das pessoas em geral. E aí ele começa a falar, né? Mas descarta cosmoeticamente todos os tradicionalismos sociais e religiosos, criados e mantidos fanaticamente através dos milênios da história humana. E abaixo tem uma listagem de todos esses aí, que são as questões que não têm bom senso. Tá? Esse é um bom exemplo também, que tem a ver com a listagem, aquela que eu havia feito ontem, feito hoje, no caso. Página 9, Crescendologia. Você podia dizer desse arranjo de crescendos e fazer um comentário para nós, na sequência? Não entendi. Crescendologia. Você tem uma sequência deles, não tem? Sim. Você podia comentar sobre eles e aprofundar, se for possível? Tá, não entendi o crescendo do crescendo, mas olha só. Por exemplo, o primeiro, crescendo senso, macrosenso, cosmovisão. A pessoa, senso significa tino, uma luz, uma razão sobre o fato. Então, a pessoa está começando a clarear a ideia. Depois, ela, saindo daquela questão do senso, do tino que ela obteve, da racionalidade, ela vai para o maior, para o macrosenso, né? E depois ela vai para a cosmovisão. Então, quando a gente coloca um crescendo, não sei se a pergunta que tu fez é essa, Érica, ela começa do menor para o maior, que pode ser uma condição positiva para uma condição mais positiva ainda. E também existe a condição dos crescendos, dos decrescendos, a gente poderia dizer, mas são crescendos patológicos, não tem nenhum aqui, acho, nesse caso, não. Depois, em seguida, o crescendo racionalidade primária, racionalidade avançada, que eu já comentei com a Rosa, foi isso? Comentei contigo, não? E o crescendo varejismo consciencial e atacadismo consciencial. O que eu pensei aqui, nesse caso, esse crescendo? Tá. Então, o que eu pensei nesse crescendo aqui, gente? Crescendo varejismo consciencial. Eu pensei na questão do pré-serenão enquanto tenepsista. Ele está fazendo uma assistência a varejo. E pensei na condição do atacadismo consciencial, a condição do desperto ou fixista, que faz a assistência já por atacado. Tá? Então, é uma condição lógica bem maior do que a primeira. Entenderam? Não é pelo tamanho, é pela condição da racionalidade. A pessoa, até onde que ela consegue atuar. Ela consegue atuar na condição do pré-serenão com um nível menor. Quando ela já consegue ter mais lucidez, mais racionalidade, ela já vai conseguir fazer uma assistência maior, macro. A questão que eu coloquei do ofexista. Tem outro. Como é que você construiu o arcabouço do crescendo? Quais os exemplos que você teria para enriquecer o tema? Os exemplos, tá bom. Neide. Tem algum outro, Érica? Neide. Oi. Como podemos ampliar trabalhar esse senso de racionalidade de uma pessoa? Tem alguma técnica? Como é que a pessoa pode ampliar? A gente tem um companheiro, um amigo, e a gente quer ampliar aquele senso de racionalidade dela. Olha, na verdade, eu acho que existem várias técnicas para isso, né? Para a pessoa começar a pensar com racionalidade, até eu acabei de falar uma agora, que foi a técnica da reflexão de 5 horas, né? Tá, a pessoa vai pensar assim, não, mas eu não quero fazer isso ainda. Existem outras. Uma coisa que me ajudou bastante a trabalhar com a racionalidade, eu trabalhava com matemática antes, né? E trabalhei muito com lógica.
Mas também isso aí é meu caso particular. A pessoa pode não gostar também de lógica, da lógica é a disciplina, né? Aí a pessoa pode fazer outra coisa, pode ler. A leitura é uma coisa que a gente não pode fugir, eu acho que isso cabe para qualquer pessoa, né? A pessoa lê um livro e busca interpretar. Por exemplo, mesmo que eu gostasse de lógica, da matemática, eu gostava só de que fosse específico da minha área. E quando eu participei da primeira vez do curso Heterocrítica de Obra Útil, que é um curso que nós temos aqui no CAEC, aquilo ampliou o meu entendimento a respeito da capacidade de ampliar a racionalidade, né, de mental soma. Porque, assim, eu achava assim, poxa, mas para ler um livro, vou ter que ficar preso uma semana lendo um livro, às vezes, assim, né? O tamanho do livro já assustava um pouquinho. Mesmo que eu lesse várias coisas, eu evitava ler coisas que não fossem da minha área. Aí, na primeira vez que eu participei desse curso aqui, a gente leu 2 obras no final de semana, uma imersão de 4 dias. Tu lê 2 obras, faz depois um resumo daquilo ali, uma síntese, debate, comenta, e eu vi, nossa, mas isso é muito bom, aquilo me abriu os horizontes. Então, eu acho que se a pessoa, mesmo que ela não tenha assim, um outro gosto por outra coisa, ela pode começar lendo. É uma técnica bem simples. Lê, começa a refletir, começa a pensar o que o autor quis dizer, qual é a mensagem daquela obra, contesta se aquilo ali está bom, se tem lógica, quais são as falácias que tem ali. Você sabe o que é uma falácia? Uma falácia? É um equívoco, não? É um silogismo, na verdade, é uma figura de linguagem que a pessoa usa, que aparentemente é um raciocínio lógico, mas que não é. Então, é muito comum a gente estar lendo obras e encontrar várias falácias. Então, a gente tem que se questionar. Marca, olha, isso aqui não está bom. Olha, isso aqui está querendo me enrolar. Aqui ele repetiu o argumento de novo. Por que ele repetiu? Foi para ampliar? Isso aqui está bom, isso aqui me serve. Aí tu vai tirando da obra aquilo que é bom para ti, vai vendo aquilo que não serve também. Você sugere alguma leitura? Se eu sugerir alguma leitura, acho que todas as leituras que tu encontrar, por exemplo, na biblioteca, qualquer uma que tu encontrar lá, vai te ajudar. Tá bom? Perfeito, obrigado. Eu poderia falar para ti o seguinte, não sei qual é a tua área. Tua área de especialidade? Arquiteto. Olha só, não sei se você conhece esse autor aqui, ó, que é Eduardo de Bono. Eu tenho 2 obras dele, uma que é o Pensamento Lateral e o outro que é esse aqui, P.O., Além do Sim e do Não. Está na biografia, na Bi. Então, o que acontece? Esse autor ele mostra uma outra forma de pensar, além daquela pensamento linear que as pessoas costumam ter. Só pode ser assim, só pode ser desse jeito. Então, ele inverte a maneira de pensar, faz com que tu veja por outro ângulo. É bem interessante a abordagem dele. Professor Valdo, aqui, por gentileza, a Anti-Brasil no B, sobre o seu verbete, sintetizado, mas me chama a atenção sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, e quando o senhor fala, o que o senhor quer se referir quando está dizendo da anti-brasileologia, que eu não consigo nem pronunciar, em respeito a este exemplo que nós temos de política, como uma entrave para que... O que seria esse anti-Brasil? E o que seria trazer a Cognópolis como um exemplo reduzido do que seria algo positivo para o Brasil inteiro na questão da busca do conhecimento, da cultura? O que nós queremos mostrar através da democracia pura, Conselho dos 500 e o processo do conhecimento. A posição nossa é uma só, o princípio. Sem educação, nada melhora, não há progresso. Mas... O Brasil dá para trás porque eles não olham na educação. O presidente da República falou que não gosta de ler porque dá azia. Quer dizer, o que você quer? O Brasil é isso. Então, eles são anti-brasileiros. Mas daí não seria ele a representação maior do povo? O povo elegeu porque simpatizou e se afinizou. O povo elegeu porque não tem educação. Porque então, a educação vem antes da escolha dele. A seleção dos candidatos das eleições, ela pode ser muito melhor se o povo tiver mais educação. Falta educação. Eles não elegeram o Tiririca que está lá no Congresso? Foi por falta de protesto, professor. Não interessa, mas veja, votos de protesto numa época dessa, com tanta gente aí evoluindo, trabalhando, fazendo processo de educação, pesquisando, levando as coisas. Agora, precisar disso aqui? E aí, você não está vendo o mensalão?
Tem coisa mais vergonhosa para nós do que isso? Verdade. E outra coisa, os caras foram acusados para mostrar que eles estavam com culpa, essa coisa toda, e eles ainda não abaixaram a crista. Estão dando contra, estão falando sem parar. Esse verbete quer dizer o que ao tudo. sistema? É antissistema, porque quando fala anarquia, no anarquismo, a gente leva ao pé da letra na etimologia da palavra, é contra a monarquia. Os anarquistas eram contra os monarcas. Hoje nós estamos dentro desse sistema que é falido, mas recuperar as bases desse sistema e aplicar algo que seja de cultura mais elevada. Tem que dar um jeito Ou acaba aí, com né? isso. Acaba com o presidente. Agora, a hora que os caras falam aí e faz um livro do Ministério da Educação, falando para o povo falar nós vai, isso não dá, né? Eles querem prejudicar a língua. Então, tem uma série de condições erradas. Professor Valdo, mas quando a gente está falando de Brasil... Esses mensalões aí, esses mensaleiros, você quer coisa mais errada do que isso? Mas o Brasil... O cara que era o segundo maior poder desse, que é lá da Casa Civil, ele era o que estava comandando. Agora, o primeiro poder, ele está tão blindado que ninguém fala nele. O Lula é o principal responsável pelo Partido dos Trabalhadores, principal responsável pelos mensaleiros e mensalões e não sei o que mais, e está blindado, ninguém fala nele. É só o José Dirceu que vai para a cadeia, que não sei o quê. Tem muito mais gente atrás disso. Professor, e o povo que eles já mataram, mas ninguém tudo fala bem, mas nisso. veja bem, eles Outra estão... coisa, são ex-guerrilheiros. O Zé Dirceu foi ex-guerrilheiro, a presidente foi ex-guerrilheira. A gente não sabe para onde vai isso. Entretanto, qualquer um representante brasileiro, ele está representando um povo que vai entrar agora no mês do Carnaval, é a política do pão e circo, eles futebol, carnaval, a cultura brasileira, a brasilidade. Eu, enquanto meu passaporte brasileiro chegar em qualquer país, como nos países que eu passei, Turquia e tal, eles me veem como, ou até na Espanha, na Europa, ou se não como prostituta, ou se não como uma pergunta do futebol. E isso não é, eles não perguntam. Enquanto um europeu lê 30 livros por mês, um brasileiro lê meio livro, ou lê gibi. Cada um tem o líder que merece. A presidente ex-guerrilheira está fazendo força para ver se muda isso aí do ponto de vista Eu votei para Dilma. Vamos ver o que vai dar. Né? Mas eu votei porque eu temi que o opositor dela fosse vender o Brasil para os Estados Unidos, por exemplo. Então, eu digo isso porque eu votei nela. E aí, na questão... Só que, assim, é uma vergonha, o PT me decepcionou. Agora, a coisa mais vergonhosa também é esse cartaz que eles dão para o Chaves. O Chaves é um tirano. Ele é um índio, desculpa, não é pela desmerecer nenhuma raça, mas ele é um... Então, veja, isso tudo é o Brasil atual. Agora, que tem uma anti-brasiliologia, tem. Isso é um processo de estudar isso aí, é uma ciência atual. Então, tem muita coisa para a gente ver. Onde eu posso só ler falei mais alguma sobre coisinha. Ele é porque é muito só resumido. Começando. Onde eu posso procurar mais do que o senhor escreveu sobre anti-brasileiro? Tem que ser na enciclopédia, tem mais coisa, tem muitas. Então, tem esse do Curupira, por exemplo, é muito bom. Porque eu estou sem base. Sobre esse assunto, Curupira, que é o político. Curupira. Obrigada. Eu posso aproveitar o comentário da Sheila e falar que do item 8, tá, da página 10, criteriologia. Então, aí eu coloquei assim, aí, ó, a antipolícia, o rigor racionalístico, né? Então, polícia, no caso, é a questão da safadeza, né? Aí eu coloquei a lembrança que me veio, coloquei como exemplo a questão do ministro Barbosa, né, na hora que ele foi a fundo com a conclusão do mensalão e não se vendeu como os outros, né? Então, acho que essa questão da antipolícia é a questão da racionalidade. E a questão do antiquixotismo, que também está falando essa mesma questão da pessoa falar bravata, basófia, falar por falar, a questão do ministro da Justiça, que ele deu uma declaração que eu achei de uma infantilidade, né, de uma irracionalidade. Na condição de ministro da Justiça, ele colocou assim, ó, depois que as pessoas foram condenadas, julgadas as penas, ele falou assim, puxa, é uma vergonha ficar preso nessas celas do Brasil. Eu preferia morrer se tivesse sido condenado. Ele é ministro do negócio lá, né, ministro da Justiça. Então, eu acho que o mínimo que ele podia fazer seria ter alguma ideia para resolver a questão do que ele acha que está tão ruim na questão carcerária, né? Mas ele colocou, eu prefiro morrer. Então, se o ministro diz isso, gente, isso é vergonhoso. Esse senso de racionalidade, que é o seu verbete... não me lembro o nome dele agora. É o que acontece agora, que nós vamos sediar a Copa,
E aí é o senso de irracionalidade deles, de como que eles vão fazer com a matança que está tendo dos policiais. Nós somos acostumados a assistir a irracionalidade, e aí nós temos isso como base do nosso pensamento macro, daquilo que a gente tem de como que é nossos comandantes, líderes do país em que moramos, e daí também o senso de racionalidade nosso vai sendo reduzido, porque a gente não aplica a crítica e tudo mais, porque também nos achamos inferior. Se eles estão lá, tão irracionais, nós que estamos aqui sem um posto do governo, não somos governadores federais, estaduais, que seja. Mas eu acho que, não sei se eu entendi o teu raciocínio, Sheila, mas se não é porque eles estão lá, são irracionais, nós estamos aqui também vamos ser. Acho que isso aí é uma falácia, mesmo, né? sem o posto, então. Porque nós temos que assumir essa inconsciencialidade racional. No meu caso, eu penso assim, a socinha, ela ainda é muito patológica, né? A maioria dela é patológica, tanto é que a Terra é considerada mais hospital do que escola. Então, a gente que está entendendo um pouquinho mais, tem mais lucidez, tem que manter esse senso de racionalidade, sim. Então, na hora que tu falou que fora do Brasil a mulher é reconhecida dessa forma, isso é uma falácia, né? Dizem assim, o brasileiro, ele gosta de samba, mulher e futebol. Mais ou menos isso, né? Generalizam. Por exemplo, assim, gaúcho gosta de tradição, gosta de mate. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Foz, eu encontrei uma vez, eu andava num táxi, né? E uma pessoa me perguntou, pelo sotaque você é gaúcha, né? Eu disse, sou. Pois então, tem lá o CTG, não sei das quantas, lá, que fica não sei aonde, que tem música, que tem baile, que não sei... Igual, você está falando com a pessoa errada, eu não gosto de nada disso. Então, não é porque um grupo gosta que a pessoa vai generalizar, entendeu? Mas então, a gente tem que estar bem atenta com essa falácia que está sendo colocada. Reforça a irracionalidade. Reforça a irracionalidade, é mentira, É isso né? que eu estou dizendo. O nosso sistema, enquanto ali o professor falou do verbete dele, vai reforçar, não que esteja generalizando, que o brasileiro, quando vai passar nos portos e aeroportos internacionais, vai ser vista como, pejorativamente, uma prostituta, um tráfico de pessoas. Mas a irracionalidade faz a gente descambar para aquilo que já está feito, dali. É o emblemático. Então, e isso que é a questão da política. Né? Nós temos a tendência a pegar e entrar na mesma irracionalidade. Porque ficamos em pequenas mesmo se nós ficamos em pequenas quantidades para impor a um sistema que é tão grande, que vai incluir vamos supor, pessoas poderosas, pessoas que têm cargo, pessoas que estão legitimizadas dentro daquilo. Aí, qual que vai ser a tua aonde que vai ser que você vai falar assim, não, eu tenho uma proposta diferente. Aqui o professor colocou na conclusão que ele trocou que poderia ser a Cognópolis. Transformaremos a Cognópolis no pequeno, mais resiliente enclave da cultura inserido na favelândia. Ok, esse é o exemplo da Cognópolis. Eu estou pensando uma outra coisa, se me permite, Sheila, que é o teu exemplo. Eu acho que na hora a senhora falou assim, a gente fica submetida a essa irracionalidade e a gente vai se acomodando, vai se acovardando e o sistema engole a gente. É mais ou menos o que tu falou, né? Aí eu pensei assim no teu caso, na hora que tu estava lá na condição para ser mulher bomba, né? Pelo que eu entendi do que tem falado aqui, você disse não. Chegou uma hora que a tua intraconsciencialidade, enquanto consciência, você deu um basta, você deu o exemplo. Começa por ti. Não pode começar pelo povo, pelo geral, começa por uma pessoa, pelo que tu pensa. Certo. Então, na hora que tu adquiriu a racionalidade, tu percebeu, opa, isso mudou errado. Tudo. Você mudou totalmente. Então, mudou e a partir daí começou a fazer diferente. Então, eu não posso exigir que todas as pessoas pensem da mesma forma no mesmo momento. Mas se eu fizer uma mudancinha, eu mudo. A Rosa vê que meu exemplo está bom, segue também. O outro vê que o exemplo está bom, segue também. As coisas vão mudando. Eu penso que é pelo exemplo. Obrigada. Polinomiologia, página 9, primeira linha. O polinômio autolucidez, racionalidade, lógica, coerência e teática. Uma vez que a lógica não está interessada em como a gente tira suas conclusões durante o processo concreto de raciocínio, e sim se este é correto ou incorreto em relação a premissas usadas e nas deduções derivadas das mesmas, garantindo dessa forma a coerência da forma intrínseca à mesma. Então, não seria redundante colocar o termo coerência no polinômio? Explicou tudo aí para dizer só isso, a coerência do polinômio. Tá certo? Eu acho o seguinte, eu não sei se parece que é um engano na abordagem que ele colocou, falando que a lógica exige essa aí. Na hora que eu coloquei, por exemplo, lá na fatologia, na página 8, na terceira linha, diz assim, o fato de a lógica variar de acordo com o contexto cultural.
Ele está usando, pelo que eu entendi, a lógica racionalística aqui. Ok. Mas nem toda a lógica tem coerência, não. Tem muita lógica que ela é errada. Acabei de comentar um fato que eu estava lendo ali, do caso da pessoa que era médico, e ela não aceitava que o filho tivesse entendido que existia telepatia. Por quê? Porque não cabia no seu pensamento aquilo ali, nos seus conceitos não cabia aquilo. Então, existe muita lógica, dependendo dos termos que ela aparece, que são pseudológicas, são falácias. E a gente tem que estar muito atento para isso, gente. E aí, se não tiver coerência, aquela lógica não serve. Neida, aqui na letra A, aqui em cima, Robson. Pode falar, Robson. Na página 8, fatologia, na quinta e sexta linha, amplia a elaboração caótica dos pensamentos em razão da desativação de neurônios e conexões interneurais, sinapses. Então aqui eu estou falando da incongruência ideativa, né? Da quando as ideias não estão muito lógicas, não estão muito adequadas. Aí começa essa elaboração caótica em função dessa desativação dos neurônios. Então, antigamente pensava-se que os neurônios que eles morriam, iam morrendo à medida que a pessoa ia ficando mais velha, né? Então, com o passar do tempo, a gente ia ficando com menos neurônios. Hoje em dia, a neurociência afirma que esses neurônios eles vão ser diminuídos em função ou de uma doença, de uma patologia, né? Por exemplo, do Alzheimer, e mesmo que a pessoa tenha, por exemplo, o caso que eu citei da neurologista que curou o cérebro, ela pode ter uma recuperação desses neurônios, né? Se chama de neuroplasticidade, né? Na verdade, assim, não é que sejam recuperados os neurônios, são recuperados as sinapses, as ligações que vão utilizar outros neurônios para usar a mesma função que aqueles faziam antes. Tá? Então, o que está se falando é o seguinte, assim, a pessoa que tem racionalidade, que tem lógica, que usa do seu discernimento, que procura se informar, ler, debater, refletir, está ativando o seu cérebro. Uma coisa que eu sempre falava para meus alunos é o seguinte: a função faz o órgão. Então, se não usar o cérebro, não usar a racionalidade, a cabeça, ele vai ficar embotado. Tá? Então, uma coisa que eu sempre chamava a atenção: gente, tem que pensar, tem que refletir, porque se vocês não pensarem, esse cérebro vai ficar atrofiado. Tá? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar, gente. Pessoal, enquanto nós temos um tempinho, eu vou comentar a falácia que nós tínhamos falado ali. Tem um verbete da enciclopédia que é falácia. E a definição dele é bem simples e bem clara. Falácia é o engano intencional, o logro, a burla, o argumento vicioso e enganador. Tá? Então, eu tenho alguns exemplos aqui, que eu peguei de outros lugares, que é bem claro. Por exemplo, assim, nós temos assim, praticamente dois tipos de falácia, que é o sofisma, né? Que a gente fala que é aquela intenção premeditada de enganar, mesmo que a falácia também seja, e do paralogismo, que aparentemente seria um engano mais inocente. A pessoa não teve a intenção de enganar, mas ela raciocinou de uma forma errada. Então, dentro do sofisma, eu peguei aqui 13 exemplos. O primeiro: 10 milhões de pessoas não pode estar errada. Junte-se à nossa igreja, você também. Vocês entenderam? A pessoa usa um argumento falacioso pelo número de pessoas e fala se 10 milhões de pessoas não podem ter errado, como é que vai ser? Então, a pessoa tem que estar bem atenta para o que ela ouve, né? Argumento 2, ou falácia 2. Milhares de pessoas acreditam no poder das pirâmides. Sem dúvida, elas devem ter algo de especial. Se a pessoa não está pensando, não está atenta àquilo que ela ouve, ela olha, vou querer ir ao Egito também para visitar as pirâmides. Um outro item, que até foi debatido ontem no verbete da Marlene, a questão das cotas, né? Eu montei o seguinte: a raça negra, na grande maioria da classe social, que seria a mais baixa, né, não consegue aprovação nas universidades porque o ensino das escolas públicas é muito ruim. Porque o ensino das escolas públicas é muito ruim. Então, vocês viram que mistura alhos com bugalhos, né? Ela está falando aqui que a cor da pessoa, a classe social, a escola pública, tudo isso é responsável pela pessoa não conseguir
ser aprovado numa escola, na universidade. Então, ela precisa das cotas. Agora, um exemplo que seria de paralogismo, né? Supondo que a pessoa não tem intenção de enganar, a pessoa está olhando lá um anúncio e ela fala assim, puxa, esse curso já tem 15 anos, já passaram aqui milhares de alunos, esse curso tem que ser muito bom. Tá? Então, uma pessoa, aparentemente, esse é um raciocínio, né? Que é uma falácia involuntária, a pessoa não teve intenção de enganar, ela está raciocinando pelo número de pessoas que passou ali, pela análise que ela fez, mas pode ser que esse curso só seja uma coisa convencional, não seja tão bom assim. Então, é importante que a pessoa sempre reflita. Ok? Nós vamos abrir, então, um parênteses agora, certo? Hello. Boa tarde, pessoal. Por favor, nós pedimos que desliguem os celulares e que, na hora da mega, não teclem os computadores. Obrigada.
Então, como é que foi lá você? O que você sentiu aí? Ah, é? Senti muita ectoplasmia. Está sentindo bem agora? Muito bem. É. Você viu a movimentação da energia no campo? Viu o quê? A movimentação Sim, da energia? Sim, sim. É. Senti, percebi mesmo. E, inclusive, é o seguinte, que eu falei da ectoplasmia, tanto vinha ectoplasmia de lá para cá, como também saía ectoplasmia. Muito bom. Você está bom, né? Grande. Agora, como é que está a nossa moça? Hã? Como é que você sentiu? Muito bem. Você que é novata na história. Hã? Você que é novata, né? Eu sou novata. Mas como é que você sentiu? Como é que foi? Senti muito no cronochakra, frontochakra, no plantochakra, muito, muito. E uma sensação de gratidão, um espírito de gratidão por tudo que está acontecendo. Ué, desde que eu cheguei. Me conta, você está sentindo bem agora? Muito, muito bem. Vocês estão com muita energia. Agora, o meu chefe aqui, como é que foi? Pega aí. Professor, eu estou sentindo, continuo sentindo um gelo nessa região aqui, constante. Mas você está sentindo bem, assim, de modo geral? Está bem? Estou bem. Você entende muitos processos, né, de energia, dessa situação toda, então... Agora, qualquer coisa a gente chama vocês para ser doador de energia aí. Está na hora, né? É um trio aqui que nós arranjamos aí no Tapa, né? Porque são novos aqui, pode ajudar muita gente, tá bom? Obrigado, hein, gente. Valeu.
Como é que foi lá? Foi muito bom. Foi da emoção para a racionalidade. Mas estou me sentindo muito bem agora. Eu senti uma energia fresca e depois bastante trabalho na cabeça. Está sentindo bem agora? Muito bem. E você, como é que foi lá, Angélica? Essa é uma oportunidade ímpar, né? Primeiro eu quero agradecer pelo convite, porque eu não esperava isso. A turma, hoje. quando é daqui, sempre convida os que estão chegando. É sempre assim. Parece marmelada, mas não é não. É a própria turma que convida. Parece, né? Não parece. Parece, mas não é. Sabe como é que é? Não, mas é uma oportunidade muito boa. Agradeço a todos que estão trabalhando aqui. E a gente sente um campo energético muito forte, muito intenso, a ideia que vem, ou a sensação, a percepção que eu tenho é de bastante seriedade, integração. Eu estou muito grata de estar aqui hoje, revendo outra vez os colegas de trabalho, né? E poder estar aqui trabalhando junto com vocês é ótimo. E recebendo esse presente. Muito bom, senti muito muita bem. Muita alegria ver vocês aqui, as duas aí, filho. É um presente grande. E essa interação, a oportunidade que a gente tem de contato entre nós todos, trocando ideias, trocando vivências e experimentando esse tipo de campo, é muito bom. Muito bom. É muito e agora, bom. como é que foi a minha irmã aí? É uma sensação de organização energética que eu nunca tive. Você notou o campo, né? Como é que funciona? Assim, o campo parece, às vezes, automático. Então, ele parece uma máquina. Expandiram demais. É uma linha de montagem. Às vezes é uma linha de montagem, uma matéria de energia. Então, e aí, assim, uma coisa meio sem controle do cardíaco para cima. O Agora, cardio bombando. a energia de vocês é tudo. É alta linha de montagem, você está entendendo? Então, com gasolina mas aí azul, veio uma sensação de organização azul. que eu nunca tive. O professor muito alinhou do jeito que você percebe que você trabalha muito melhor assim. Né? É tudo mais nítido. Nítido, fica mais explícito, claro. O EV, concreto. Assim, eu entrei em estado de EV imediatamente, mas assim, eu senti o EV como eu nunca tinha sentido em termos de organização. É muito, é organizado, é muito bom. É muito bem legal. arrumadinho. Isso é influência da Rosa, sabe que ela é matemática. Muito bom, muito bom. Pois é, gente, qualquer coisa a gente chama vocês para ceder energia para a turma. Obrigado, hein? Valeu. Essa é a missão. Gente, eu devolvo aí a professora Neida a vocês. O que é que faltou aí? Vamos completar. Professora Neida, aqui no B. Como é que a senhora vê a racionalidade na criatividade? Pode repetir? A influência da racionalidade na criatividade. Você está falando da arte? Não. Ou da criatividade por exemplo, em geral? eu sou arquiteta. Às vezes, a criatividade vem com muito esforço. E outras vezes, assim, vem do nada. Então, como entender isso? Qual é o processo realmente racional na criatividade? Olha, eu não tenho nenhuma experiência para comentar contigo, assim, porque tu falou assim, que a criatividade vem do nada. Dificilmente alguma coisa vem do nada, né? Pode ser algum insight que você teve, pode ser que seja alguma coisa de outras vidas, né? Mas a questão da racionalidade é uma coisa que tu tem que construir. Então, se a pessoa não tem a racionalidade desenvolvida, ela vai ter que começar a praticar. E se a pessoa já tem, ela vai aplicar aquela racionalidade que ela já adquiriu, né? Ou nessa existência, ou em outras. Agora, eu não sei te explicar essa relação que tu está fazendo da criatividade com a racionalidade. Para mim, assim, uma pessoa que é mais racional não significa que ela não possa ser criativa. Pode sim, por exemplo. Na hora que tu está escrevendo alguma coisa, né? Uma obra tarística, está aplicando uma criatividade. Não só na questão arquitetônica, não só, por exemplo, em outro lugar. Por exemplo, se tu olhar bem o verbete, né? Não sei se tu já chegou a olhar com detalhes, já fez verbetografia? Ela fez verbetografia. Sônia Batista, prazer, Sônia. Tá bom. É que a gente só fala pela telinha, não conversa, não conhece. Mas se você ver, por exemplo, assim, o estilo da própria enciclopédia, do verbete, os detalhinhos que você vê aqui, isso aqui é muita criatividade, né? Então, é a aplicação da racionalidade junto com a criatividade.
nesse processo estadístico aqui. Eu posso só comentar? Pode, fica à vontade. Eu penso assim, que quanto mais você conhece, mais liberdade para criar você tem. Porque qualquer coisa que você tenha à mão, você consegue usar. Então, você tem muito mais capacidade criativa quanto mais você é especialista num determinado tema. Então, você conhece, tem um nível de racionalidade muito grande e tem uma possibilidade muito maior de uso de todas as ferramentas. E você não tem uma base para isso. Eu não sei se eu concordo contigo, Érica, quando tu fala assim que especialização seja a mesma coisa que racionalidade. Que quanto mais a pessoa conhece, eu não vejo isso. Por exemplo, assim, a gente estava falando lá do exemplo do eletronáutico, ele é especialista naquela área. Especialista, por exemplo, assim, vamos falar do Einstein, né? Especialista lá em Então, teoria da relatividade, assim, por exemplo. Você não tem uma Bíblia... Você não conclui meu raciocínio. Aí, no caso dele, ele tem aquela racionalidade que ela é muito primitiva ainda. Por quê? Porque ele só vê numa dimensão eletronáutica ainda, entendeu? Agora, eu vejo que tem que associar as duas coisas, tem que olhar além da monodimensão para poder ser um pouquinho mais criativo. Eu penso assim, nessa linha de raciocínio, eu estava pensando na exaustividade, em você exaurindo uma série de coisas, você até relaxa com elas, porque você consegue associar coisas num tal arranjo que passa a ter uma diversidade. Nessa perspectiva. Às vezes eu acho que esse do nada, surge do nada, que eu classifiquei, já é um controle, você tem todo o conhecimento daquela área, então você pode brincar, você tem uma certa liberdade. Mas eu queria saber mais a fundo isso, eu ainda não estou muito certa se essa autoexplicação que eu dou, né, para a minha área, é assim mesmo. Eu queria saber se, assim, o quanto tem de racionalidade nessa criatividade. Se bem que a arquitetura já não é uma arte, né? É mais técnica do que a arte. Então, não se explica bem. Mas, por exemplo, uma ópera, essa criatividade toda, como é que vem? Não é? Aí já não... Eu queria entender esse processo. Eu não sei se o Sr. Valdo quer comentar alguma coisa, eu não tenho... Me sinto capacitada para explicar para ela. Eu estou querendo saber do senhor, você faz alguma manobra com a pré-Kundalini, você faz alguma tensão muscular para produzir a mega-euforização, incluindo aqui nos ossos no crânio? Não tem alguma base, assim? Porque em alguns movimentos de energia, existe você jogar energia de baixo para cima, ter a esterilização pelo corono e a partir daí potencializar. Você faz esse exercício? Eu penso tudo por atacado. Eu não mexo nada em processo particular ou avarejo. Meu serviço todo é por atacado. A minha vontade é que leva a energia. A energia deriva da minha vontade. É assim que eu penso. Então eu mando tudo por atacado de uma vez só e funciona tudo como se fosse globalmente, panoramicamente, uma maneira cosmovisual geral. Porque tem o trabalho do Mantak Chia, não sei, era chinês, né? Ah, sim, não. E ele usa muito respiração. Eu acho isso tudo secundário. Quando você tem a sua vontade, você faz com ela o que você quiser. Ela é, vamos dizer assim, a morfologia, a manifestação, ela é universal. Você faz o que bem entende com ela. Então, você não precisa de estar caracterizando. O negócio é qual é o objetivo. Então, aquele objetivo, a energia tem que ir para aquele objetivo e fim de papo. Tudo tem que ser feito é aquilo. Agora, o processo de manifestação, eu acho tudo secundário. É do jeito que eu também acho, por exemplo, com o passar do tempo, a pessoa vai... vamos dizer, deixar em plano secundário as manifestações da movimentação da energia e, principalmente, ela deve deixar logo de cara esse processo de falar que tem cor disso, cor daquilo. Isso tudo é problema apenas da cabeça, imaginação, influência do processo, até alucinação entra nisso. O problema nosso é ver o que é que tem. A energia tem que fazer isso. Então, vamos. Tem que desassimilar, tem que limpar o ambiente. Acabou. Agora, a hora que manda para desassimilar,
Não vão mandar um soprinho, vão mandar um tsunami. É assim que eu penso. Então, meu negócio todo é por atacado. Há muitas décadas que eu sou assim. Eu me dou melhor desse jeito. Agora, a pessoa tem que chegar nisso dentro de um nível que ela tem confiança naquilo que ela está fazendo. Ela tem confiança no taco, na força dela, aquilo que ela tem, é a vontade. Porque a vontade é a maior força que nós temos. Agora, a hora que eu mando a energia para fora aí, é a minha vontade que está indo, é a energia, é a minha vontade. Então, isso é concreto, isso é palpável. Agora, por isso que eu falo aí da ciência convencional, são tudo uns míopes, né? Não enxergam nada, não estão vendo nada com eles mesmos, quer dizer, dá uma pena danada. Eu funciono com isso desde menino. E outra coisa, estou aqui, bem disposto à situação toda. Já trabalhei lá dentro, junto com eles, 18 anos, depois deixei tudo, porque eu não vou perder tempo com isso. Para mim, ciência convencional é curso primário. Se dá um jeito de passar pelo menos para o secundário. O que nós fazemos aqui é o secundário, pelo menos. E depois desse, deve ter um superior a esse. Quer dizer, vamos trabalhar com isso. Agora, outra coisa. Do ponto de vista de sensações, as vivências que a pessoa tem, não há dúvida que mexe com o esfenoide, a base do crânio, os pares cranianos, essa coisa toda. E dá uma série de sensações que a pessoa tem que anotar e, com o passar do tempo, ela vê como é que aquilo funciona. O que funciona positivamente, o que funciona negativamente. Eu vejo isso tudo e entro na situação. Agora, por exemplo, vai chegar um ponto que a pessoa vai dominar e vai fazer aquela consciencioterapia de fazer o desassédio instantâneo do mega assediador. Tudo através de encapsulamento e instantâneo. É questão de 1 minuto, 2 minutos, você faz aquilo tudo. Por quê? Isso é autotacritmia. Mas isso é só com o tempo que a pessoa vai entender. Ela tem que funcionar. Agora, tudo começa o estado vibracional e depois a TENEPS. A TENEPS é a chave geral. Essa que vai desenvolver a pessoa mais depressa. Porque é todo dia, coisa muito séria, processo sediado. Então pensa nisso, que você vai ver que o resto tudo isso é molduragem que eu chamo. O que interessa é o conteúdo do fenômeno, é o objetivo que ele tem, a meta, o escopo. Tem que alcançar aquilo e resolver o problema em cima do lance, com autotacritmia. Isso é que é o ideal. Essa é a eficácia que a gente quer. Professor Valdo, respondendo à pergunta, aproveitando isso que o senhor falou e respondendo à pergunta da colega, a criatividade melhor é aquela que é por atacado, onde a pessoa pensa no físico, no intrafísico, no energético, no mental somático, consegue atender todas as fontes, todos os padrões. E com o seu micro-universo consciencial. Então o negócio tudo é por atacado, envolve tudo, e tudo simultaneamente. É para resolver. Então o meu problema, eu não trabalho com ambulatório, eu trabalho com a cirurgia. A visão muda tudo, esse pega todas as áreas. Caminho. Vocês todos vão caminhar para isso. Se já não estão lá, vocês vão chegar. Eu tenho uma pergunta para a capacidade de reproduzir opiniões ou replicar informações não ser ainda capacidade de raciocínio. Pode você falar um pouco sobre isso? Não, que lugar que você encontrou, hoje? Fatologia. Qual é na segunda linha. Sexta linha de baixo. A capacidade de reproduzir opiniões ou replicar informações não ser ainda capacidade de raciocínio. Tá, olha só, o que a gente estava falando a respeito, por exemplo, dos eletronóticos. A gente encontra, por exemplo, as pessoas que são PhDs, PhDivas, que a gente costuma chamar, né? São doutores em alguma coisa, as pessoas transmitem conhecimento, transmitem informações que elas receberam de outras pessoas, então elas estão replicando ideias, mas elas não entendem a forma como aquilo funciona. Na prática, elas não raciocinam sobre aquilo. Então, elas somente replicam o conhecimento. A pessoa pode ser inteligente, eu vejo que a inteligência é diferente embora a gente tenha 11 modos de inteligência, né? Nem todas as pessoas que têm um módulo, 2, 3, ou até os próprios 11 módulos, ela vai ser contemplada com a racionalidade. Pode ser que ela ainda não saiba pensar direito. Uma coisa que eu vejo assim, ó, por exemplo, um docente de conscienciologia, né? Ele está se preparando, ele já é uma pessoa que já entende de multidimensionalidade, ele vai dar uma aula e ele vai ter que
passar informações. Aí ele lê, por exemplo, 700 experimentos, lê a projeciologia, e chega na aula e replica o conhecimento. Ele não para pensar a respeito daquilo que ele leu. Então, na hora que surge uma questão um pouco mais profunda, ele não tinha pensado sobre aquilo. Então, o ideal é que a pessoa, primeiro, pense, reflita, veja se aquilo tem lógica para ela, para que ela possa ter mais segurança. Então, não basta replicar a informação, tem que pensar sobre ela. Obrigado. Escuta, nós esperamos mais 100 verbetes da sua parte. Esse aí foi que número? 8? Pois é, mais 100 só. É com C. Obrigado. Hoje tivemos 54 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Temos os recados da Nilma sobre o Congresso Internacional de Tenepsologia, a Patrícia sobre o ECP2, o Antônio a prova geral de Conscienciologia e a Mara sobre o Tenepsograma. Agora com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Alô, boa tarde a todos. Nós temos uma boa notícia para vocês. Nos próximos dias será liberada a Enciclopédia da Conscienciologia, versão digital, ano 2013, 8ª edição, com aproximadamente 2.500 verbetes. Esta versão digital estará disponível no site do programa Amigos da Enciclopédia para download aos associados do programa Amigos gratuitamente. Então, você que é associado do programa Amigos está com a assinatura em dia, você terá, então, essa versão disponível nos próximos dias. E quem não é associado poderá tornar-se aí um mantenedor da enciclopédia, fazendo contato aqui na recepção do CAEC ou no site www.enciclopediaconscienciologia.org. Você renova a sua assinatura, torna-se um amigo da enciclopédia, também terá direito a acessar e baixar no seu computador essa versão atualizada, ano 2013, da Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigado. Boa tarde. O CAEC espera por você para o primeiro encontro internacional de tenepsiologia e 5º encontro internacional de tenepsistas. A realização do primeiro congresso representa marco multidimensional dos trabalhos da Conscienciologia. E você, quer fazer parte desse momento histórico? Será nos dias 17, 18, 19 e 20 de dezembro, no Discernimento. Faça sua inscrição antecipadamente. Esperamos por vocês. Obrigada. Boa tarde. O nosso convite é para o ECP2, que vai acontecer em Foz, do dia 11 ao dia 13 de dezembro. Este ECP2 é um ECP2 muito especial. É o ECP2 da confraternização das ICs. É uma oportunidade imperdível para que todos nós confraternizemos entre nós e com as equipes extrafísicas, também com a Interlúdio. E ele está inserido numa série de outras atividades de grande relevância na CCCI. Nós teremos no dia 9 a prova geral da Conscienciologia, no dia 11, 12 e 13 o ECP2, no dia 14 o Jubileu de Prata do IPC, no dia 15 e 16 a confraternização das ICs e do dia 17 ao dia 20 o primeiro congresso de tenepsistas. Então, não percam a oportunidade, aguardamos todos vocês. Qualquer coisa, podem procurar o IPC de sua região, ou então ligar aqui para a gente no telefone 45 2102 1448. Obrigada. Olá a todos. Nós queremos lembrar a realização da 7ª prova geral de Conscienciologia. Está marcada para ocorrer dia 9 de dezembro, domingo, de 8 às 12 horas, aqui no Discernimento. É uma excelente oportunidade para estudar a Conscienciologia, para a gente fazer uma autoavaliação do nosso conhecimento, no sentido de otimizar aí o cumprimento da PROEX. Além de Foz, que já tem 94 pessoas na lista de interessados, nós também já temos mais um local que confirmou. Então, estão confirmados São Paulo, Brasília, Campo Grande, Fortaleza e Rio de Janeiro. Ainda faltam pelo menos 3 locais para a gente igualar
o resultado do ano passado. Nós queremos também lembrar a matéria da prova, ela é composta predominantemente dos verbetes dos últimos 2 anos, verbetes tanto da enciclopédia da Conscienciologia, verbetes de todos os verbetógrafos nos últimos 2 anos, e também dos verbetes do dicionário de argumentos da Conscienciologia. Então, é uma prova bastante interessante, fica aí o convite. Aqueles teletertulianos que tiverem interesse em organizar a prova na sua localidade, por favor, mandem um e-mail aqui para o tertuliário, para que a gente possa organizar esse processo. E, por último, existe uma prova simulada com todas as questões das demais anteriores no site do ICGE, Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística. Então, entrem no site, tem lá um simulado para você poder fazer uma pesquisa, fazer um teste, fazer um exercício em relação às perguntas disponíveis nas provas anteriores, ok? Qualquer dúvida, a gente está à disposição aí. Muito obrigado. Convidamos a todos a participarem do curso TENEPSograma, que é um inventário da TENEPS. É um curso sem pré-requisitos, destinado a pré-tenepsista, bem como a quem já é tenepsista. O objetivo do curso é dar ferramentas para o tenepsista analisar o seu desempenho na tarefa energética pessoal e fornecer subsídio para os praticantes e não praticantes a aprofundarem o tema da TENEPS. O curso tem atividades práticas e tem 2 campos de TENEPS, uma TENEPS inicial e um campo de TENEPS avançada. Ele será dia 22 e 23 de dezembro, no auditório do Discernimento. Informações 45 35 25 26 52 no CEEC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete higienista conscienciológico. A especialidade é para a sepsiologia, de autoria do professor Eduardo Martins. Obrigado pela sua presença e até amanhã.